Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos analisar hoje mais um vilão do Batman. No caso, o Senhor Frio. Seu nome real é Victor Freeze. Victor Freeze era um cientista muito inteligente e especializado em criogenia. Criogenia, para quem não sabe, é aquela área que estuda congelamento, tá? Ele era um cientista especializado em criogenia. Um dia, o senhor Victor Freeze resolveu ali continuar seus experimentos e tal, parará, pererê, tá? E nesse meio tempo, a sua esposa, Nora Freeze, adquiriu uma doença rara. Essa doença rara que não tinha cura e que era potencialmente fatal. Guarda essa informação. Só que como ele era um especialista em criogenia, ele congelou a própria esposa no intuito de ter uma cura para ela em um determinado tempo. E começou a trabalhar incansavelmente uma cura para sua esposa, já que a doença dela era potencialmente fatal e degenerativa, ou seja, se ele tirasse ela do sono criogênico, ela poderia morrer. E ele não queria perder a esposa, afinal ele a amava muito. E então ele desenvolveu ali uma fixação por manter a esposa segura e por manter ela viva. Ele queria ela viva. Então ele resolveu fazer um experimento. E esse experimento era para manter o ambiente frio, congelado e tal, até encontrar uma forma de curá-la. Realmente ele conseguiu manter ela em sono criogênico, afinal de contas ele era um especialista em criogenia. Só que esse experimento resultou em um acidente. E esse acidente tornou Victor Freeze permanentemente incapaz de absorver o calor do ambiente. Ou seja, o próprio Victor Freeze foi exposto a um acidente que o tornava gélido, frio, extremamente congelante. E ele era incapaz de sobreviver em temperaturas normais. Ele conseguiu criar um sono criogênico para a esposa dele e mantê-la segura, mas ele não conseguiu curar a doença dela. E ao contrário, ele conseguiu foi ficar deformado, sendo que o corpo dele não conseguia mais viver em temperatura ambiente. Então ele criou uma armadura para ele que o mantinha estável e em êxtase gelada. O que é êxtase gelada? A armadura era refrigerada abaixo de zero. Assim ele conseguiria se manter vivo. Parte do experimento deu certo. Ele conseguiu manter Nora Freeze estável em coma criogênico, ou seja, em inércia criogênica. Ela estava numa câmera de criogenia. Portanto, ela não estava viva e nem morta. Ela estava em inércia. Então, ele conseguiu estabilizar a sua amada. Ela não morreria. A doença não avançaria. Então, ela não morreria naquele estado criogênico. Só que, devido ao acidente que ele sofreu, ele também sofreu com algumas controvérsias. E, né, ele tinha que manter-se sempre em uma armadura. Essa armadura o mantinha abaixo de zero e deu a ele habilidades criocinéticas, ou seja, ele tinha uma arma de gelo e tal. Ele moldou ali um ambiente frio e moldou também uma arma fria para ele. Daí o nome Senhor Frio. E ele também ganhou uma obsessão. A obsessão dele é o quê? Curar Nora Freeze. A obsessão dele é curar a sua esposa. Essa é a obsessão dele. Curava da doença e tirava do sono de criogenia e poder viver com ela feliz. Por mais que à primeira vista o seu objetivo seja muito nobre, né, muito romântico, tipo salvar a vida da sua esposa amada, Victor Freeze passou a ter uma obsessão, que é curar ela, e curar ela a qualquer custo. Então, ele criou uma arma de gelo, a sua habilidade em criocinese, né, foi criada a partir de tecnologia. Ele não é um criocinético, um criomante por mutação, mas o corpo dele já não absorvia calor, então ele precisava viver em temperaturas frias. Então isso já considerava ele um criocinético muito bom. E ele tinha, né, faculdade em criocinética, ou seja, ele tinha formação pela Universidade de Gotham em criocinese. O cara era um especialista em criocinese. Por isso que colocar a Nora Freeze num sono criogênico para ele foi fácil. O ruim foi o acidente. E ele passou a ter uma, vamos dizer assim, uma obsessão por curar a sua esposa e passou a agir como o Senhor Frio. A partir daquele momento, Victor Freeze não existia. Ele passou a agir como o Senhor Frio, tentando congelar o mundo inteiro
para viver com sua esposa. E usando todos os métodos necessários para curar a sua esposa. Se fosse necessário roubar, ele roubava. Se fosse necessário matar, ele matava. Se fosse necessário extorquir, ele extorquia. E isso chamou a atenção de alguém, né? Do Batman. Lógico, alguém tinha que parar o Victor Freeze, que agora era chamado de Senhor Frio. Não demorou até o Batman aparecer e colocar ele em Arkham. O Batman, né, chamaram a atenção do Batman e as habilidades de criogenia do Mr. Freeze e a periculosidade dele, né, porque ele estava disposto a qualquer coisa para salvar a sua esposa. E isso era perigoso. Então o Batman ia lá e frustrava os planos dele e jogava ele no Arkham, o que colocou o Batman no radar do próprio Mr. Freeze como o seu inimigo número 1, classificando ele como alguém que não entendia o que era perder alguém amado. Ele não sabia o quanto ele não estava enganado, né, já que o Batman é o Bruce Wayne e a gente sabe o motivo deve ser o Batman. A verdade é que Victor Freeze sofreu de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Após perder a sua esposa por uma doença, ele usou suas habilidades em criogenia para mantê-la viva e passou a usar toda a energia de sua vida, todo o conhecimento que ele tinha, tudo que ele podia para salvar a sua esposa. É um ato de amor, a gente entende, mas ele passou a sofrer de transtorno de estresse pós-traumático. O evento traumático aqui foi a doença da sua esposa, o que tornou um criogenista brilhante, muito bem conceituado em Gotham, em um vilão perigoso. E ele não se vê como um vilão, tá? Ele não se vê como um vilão. Ele acha que tudo que ele está fazendo é para um bem maior. O bem que ele faz, toda a vilania, todos os roubos, todo o caos que ele causar em Gotham é justificado por uma única motivação. Eu quero salvar a mulher que eu amo. Então, para ele, os fins justificam os meios. Ele não se vê como vilão. Ele não pinta a si próprio como um vilão. Ele não tem noção das atrocidades ou dos atos que ele está cometendo. Para ele só está tentando salvar a mulher que ele ama. O único sentimento que restou do Mr. Freeze, ou seja, do Senhor Frio, para o Victor Freeze, que é a persona, foi o amor. O amor que ele tem por Nora Freeze é sincero, genuíno e muito verdadeiro. Tá? Esse é o sentimento que ainda resta para ele. Ele não tem empatia por Gotham, não tem empatia por mais ninguém, não liga para mais nada, não interessa se ele vai roubar, se ele vai matar, se ele vai extorquir. Ele não importa. Ele não se importa com nada. Ele perdeu os sentimentos e a consequência. Ele foi quebrado por um trauma da doença da esposa dele. O único sentimento humano que restou nele foi o amor por Nora Freeze. Esse amor é genuíno, sincero e verdadeiro. E é o que move todo o cerne do personagem. Victor Freeze é um vilão, mas é um vilão trágico. Por amor, ele decidiu congelar o mundo. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.